Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre .NET 8 Preview 3 e C Sharp 12. Vou contar para vocês como funciona um pouco sobre pré-visualização de novas features e novas linguagens do .NET, como a gente instala o .NET lado a lado, como a gente seleciona a versão correta do .NET para executar os nossos programas. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 10 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Agora bora lá dar uma conferida em todas essas novidades aí. Bom pessoal, antes de começar, claro, quero convidar vocês para seguirem a gente nas redes sociais. A gente tem um perfil no Instagram, uma página no LinkedIn, que a gente sempre compartilha novidades. E claro, um super grupo com mais de 7.000 membros no Discord. Então bora lá bater um papo com a gente, ficar inteirado sobre todas as novidades que acontecem no mundo da programação, mais especificamente com .NET e tecnologias Microsoft. E além desse vídeo, eu preparei também um material complementar, um paper, com bastante detalhes sobre .NET, preview, as novidades que vem no .NET 12, como funciona o CLR, o que é o .NET, por que o .NET precisa do C Sharp, por que o C Sharp precisa do .NET. É um paper bem extenso, bem completo, que vai te auxiliar a entender tudo e como funciona o .NET por baixo dos panos. Os links estão aqui na descrição, é só clicar e fazer o download. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre instalação e versionamento do .NET. O .NET ele roda lado a lado, o que significa que você pode ter vários SDKs e runtimes rodando na mesma máquina sem um interferir nada do outro. Isso permite, por exemplo, que você execute um programa com .NET 7, um programa com .NET 6, um programa com .NET 5, todos na mesma máquina. Você não é obrigado a migrar sua aplicação para uma versão nova do .NET assim que ela sai. Você pode rodar ela numa versão antiga e ter uma versão mais nova numa máquina que roda um projeto mais recente, por exemplo. Então eu tenho projetos aqui que estão com .NET 5 bem defasados aqui, preciso atualizar eles, mas eles rodam porque minha máquina também tem o .NET 5 instalado, né? Então não tem problema nenhum em relação a isso. Outro ponto interessante para a gente saber sobre versões e instalação do .NET é que as versões do .NET são lançadas sempre em novembro de cada ano. Então em novembro do ano passado a gente teve o lançamento do .NET 7 e em novembro desse ano a gente vai ter o lançamento do .NET 8. É importante frisar também que todo lançamento par, como o .NET 6 e o .NET 8, que vai ser lançado esse ano, são versões LTS, Long Term Support. Então eu recomendo fortemente que pelo menos para essas versões você sempre atualize seu software. Então já pode programar aí que a cada 2 anos você vai ter uma atualização no seu software. E também pode ficar tranquilo porque normalmente não tem muitas breaking changes. Não é que não existem breaking changes, elas existem, mas normalmente é muito tranquilo você atualizar versões do .NET para 1 ou 2 acima, tá? Então isso normalmente é muito tranquilo, normalmente. Então se você manter sempre atualizado, a cada ano você fizer uma manutenção, uma atualização ali do framework, você sempre vai ter esse benefício, né, de não precisar mudar muita coisa no seu código. Dito isso, como a gente pode instalar e testar as versões preview do .NET, como o .NET 8? Vamos supor que você já quer ficar antenado aí, já quer preparar suas aplicações para o .NET 8, como você pode fazer isso hoje, tá? Eu tô aqui no site do .NET, que é .NET.microsoft.com. Eu vou clicar aqui em download, e aqui em download ele sempre vai mostrar a última versão pra gente, mas tem um linkzinho aqui abaixo chamado de All .NET Versions, tá? Ele vai trazer eu para uma outra tela e nessa tela sim eu tenho todas as versões do .NET. Então nota aqui que ele já marca para mim as versões suportadas, né? Que tem um suporte atual, 6, 7 e 8, e as versões que estão fora de suporte, 5, 3.1, 3.0, tá bom? Vamos pegar aqui a versão 8 do .NET e aqui dentro eu vou selecionar a forma com que eu quero baixar e instalar ele, tá? Como eu estou no Mac aqui, eu vou selecionar a opção ARM64, meu Mac é Mac com processador M1, então ARM64, ele já vai fazer o download aqui para mim. Se você tiver no Windows, você vai selecionar o x64 ou o x86, dependendo da versão do seu sistema operacional, e se você tiver no Linux, você tem que seguir um guia ali, mas também é tranquilo de fazer. Com o download feito, é facinho, é só dar Continue Install, né? O Next, 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 Finish aí, ele vai pedir a senha aqui no meu caso, para fazer essa instalação, e ao terminar eu preciso só lembrar de resetar meus terminais. Então se você tiver com qualquer terminal aberto aí, qualquer linha de comando aberta, você tem que lembrar de fechar e abrir novamente. Depois disso, para você testar aí, para você validar se tudo funcionou, você pode executar no seu terminal um .NET --version, tá? Ou --version. No caso aqui,
eu estou usando 8.0.100 Preview 3, que é a última versão disponível do .NET aqui. Se você quiser saber quais SDKs instalados, você usa o .NET --list SDKs, tá? SDKs. Aqui eu tenho a 7 e a 8, tá? O mesmo vale por runtimes, se você quiser saber quais runtimes estão rodando. Runtime é só o essencial, é só o que você precisa para rodar as aplicações. SDK é o que a gente precisa para desenvolver. Então, se você é dev, você precisa da SDK, só o runtime para a gente não funciona. Depois que você faz esse processo, todo comando que você executar do .NET, no seu command line, no seu terminal, ele vai pegar sempre a última versão da SDK instalada. O que significa que se eu executar aqui um comando, por exemplo, .NET new console -o test.NET 8, tá? Se eu executar esse comando aqui para criar uma nova aplicação do tipo console, ele vai criar utilizando a versão 8 do .NET. A gente pode verificar essa versão no nosso CS Proj criado. Ele vai ficar aqui no Target Framework como .NET 8.0. Significa que a gente está utilizando o .NET 8.0 nesse projeto. Inclusive, é nesse Target Framework que você pode mudar a versão do seu framework para fazer as atualizações dos seus projetos. Então, se a gente estiver usando o .NET 8 e sair o .NET 9, desde que a gente tenha o .NET 9 instalado aqui, a gente pode vir aqui e simplesmente mudar para .NET 9. Ou se eu quiser fazer o downgrade aqui dessa aplicação, posso vir aqui e mudar para .NET 7 e salvar isso, e automaticamente ele já vai entender que esse é um projeto que utiliza o .NET 7. Se você tiver pacotes extras na sua aplicação, se você depende de pacotes externos, essa aplicação aqui no caso é uma aplicação de exemplo, ela não tem essas dependências, mas se você tem essas dependências no dia a dia, você precisa também atualizar, fazer o upgrade desses pacotes ou o downgrade desses pacotes, caso você esteja voltando para uma versão anterior do .NET. Mas quer dizer então que eu vou sempre usar o .NET 8 daqui para frente? Existem formas de você criar projetos com versões anteriores do .NET. Tá? Uma delas é, por exemplo, você pegar o .NET 8 aqui, teste, tá? Vou criar um novo projeto aqui e no final eu vou utilizar uma flag chamada de "-f", que é para especificar o framework. E eu vou colocar aqui .NET 7.0. Com esse comando aqui, eu consigo criar meu projeto com o .NET 7. O mesmo vale para o .NET 5, 6, 3.1, 3.0, 2 e assim por diante. Claro que além disso, você também pode criar o projeto, abrir esse projeto com algum editor de código e trocar a versão dele lá. Mas é mais fácil já utilizar a flag "-f" aqui na hora de criar seu projeto. Se você quiser manter a última versão, no caso a versão 8 aqui, no seu computador, e mesmo assim manter o tooling, né, toda essa parte de criar projetos, de adicionar arquivos, numa versão anterior, você pode fazer o uso do global.json. O global.json é um arquivo especial que você pode colocar tanto na raiz da sua aplicação, quanto na raiz global do .NET. Eu vou deixar as pastas passando aqui no vídeo para você saber aonde colocar esse arquivo .json. E toda a execução dos comandos batem nesse arquivo. Então, se você tiver um arquivo global apontando que você está usando o .NET 7 como versão padrão, ele vai criar um projeto com o .NET 7. Se esse arquivo não for encontrado, ele sempre vai pegar a última versão do .NET instalada. O mesmo vale para o seu projeto. Se dentro do seu projeto você tem um arquivo global.json na raiz da aplicação, ele vai sempre tentar olhar para esse global.json antes de executar qualquer comando. Então, se por algum motivo você precisa executar algum comando que está numa versão antiga do .NET, o .NET 7, né, um F-Tools ali, que está numa versão antiga, você pode criar esse arquivo global.json e aí todos os comandos serão executados numa versão específica do .NET. Inclusive, ele tem recursos como o roll forward, que permite que você especifique ali quais versões você quer suportar, né, a atual, e quais mudanças dessa versão atual você pretende suportar dentro desse arquivo. E para fechar essa parte do global.json, o .NET tenta primeiro encontrar um global.json na raiz da sua aplicação. Se ele não consegue encontrar, ele tenta buscar um global.json global na sua máquina, e se não, ele cai para a última versão do .NET instalada no seu computador. E para finalizar esse nosso papo aqui, existe também o lang version. Esse lang version, ele é uma flag que a gente coloca no nosso arquivo CS Proj, que permite especificar a versão do C# que a gente está usando no projeto. Vocês já devem ter notado que não existe um instalador só do C#. A gente instala o .NET e a partir do .NET a gente tem acesso ao C#. Então o .NET e o C#, eles andam de mãos dadas. Não tem como a gente usar o C# sem o .NET, nem o .NET sem o C#. Toda vez que eu instalo o .NET, eu tenho uma versão do C# associada a ele.
No caso do .NET 8, essa versão será o C Sharp 12. No caso do .NET 7, é o C Sharp 11. No caso do .NET 6, é o C Sharp 10. E assim por diante. Porém, se você quiser utilizar uma versão diferente dessa sugerida pelo .NET, você pode usar essa flag lang version aqui, tá? Então eu posso colocar lang version aqui como 10, e aqui agora eu estou suportando apenas C Sharp 10 no meu projeto. Então ele suporta desde o C Sharp 1 até o C Sharp 10. Mas recursos como required e outros recursos do C Sharp 11, por exemplo, ele já não vai suportar aqui. Eu só não recomendo que você utilize, por exemplo, .NET 6 e C Sharp 12, né? Então não utilize a versão do C Sharp acima do .NET. Normalmente atualizar o .NET acaba sendo uma melhor opção para o seu caso. E aí você deve estar se perguntando, mas a gente tem aqui o C Sharp 12 no .NET 8 e eu ainda não consigo testar as features do C Sharp 12 aqui. Pelo .NET 8, ainda ser uma versão preview, ele dá target no C Sharp 11 e não no C Sharp 12. Então, se você não especificar nada aqui no seu lang version, a versão que você está usando do C Sharp é a versão 11. Para a gente utilizar a versão mais recente do C Sharp, com tudo que há de mais novo, a gente tem que setar o lang version para preview aqui dentro. Com isso feito, você tem acesso a todas as features lançadas do C Sharp 12 junto à versão do framework instalado, que no caso é o .NET 8 Preview 3, a última versão até a gravação desse vídeo. E aí, deu para pegar como funciona essa questão de versionamento, C Sharp, .NET, por que eles andam juntos, como usar versões diferentes do .NET aí no seu projeto? Se você gostou desse vídeo, é claro, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Não esquece também do paper que eu deixei aqui na descrição, com todas as novidades do C Sharp 12 até o momento, tudo detalhadinho, contando um pouco da história do C Sharp, como language runtime, como as coisas funcionam ali por baixo dos panos. E claro, agora você vai deixar seu comentário aqui, dizendo o que você está achando do C Sharp 12, do .NET 8, o que você espera aí para o futuro do C Sharp e do .NET. Um abraço e até o próximo vídeo.